novidades no caso da investigação da polícia do crime que chocou moradores de Itapevi, na Grande São Paulo. A polícia quer agora câmeras de segurança que podem ter flagrado o momento em que Vilma Marques sai de casa logo antes de ser atacada. O circuito pode provar a versão do marido que se despediu de Vilma na porta de casa e ela seguiu pela estrada sozinha e a pé. Veja comigo. Um depoimento forte. Eu acho que assim é bem perto, tá perto, não é pessoal. Assim, às vezes, assim, pela cena do crime e tudo, parece que era conhecido até dela, sabe? O relato de um crime brutal. Ela apanhou bastante, ela estava bastante machucada, levou soco no olho, tinha machucadura na boca, no rosto todo. As mãos dela estavam bastante machucadas, que eu acho que foi com a luta, né, corporal. Quem fala é Marisa, irmã de Vilma Marques, de 44 anos, vítima de um assassinato ainda sem resposta. Menos de uma semana depois do assassinato de Vilma Marques, o Cidade Alerta vem com exclusividade até Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, conversar com a irmã de Vilma. Ela diz quem era Vilma, fala sobre as investigações e conta também sobre o relacionamento da Vilma com os familiares e com o marido. A Vilma era uma pessoa muito amorosa com a família, né? E ela era uma pessoa muito batalhadora, ela batalhava bastante. Ela trabalhava semana de doméstica, tinha vezes que ela trabalhava sábado, domingo de diarista. Vilma era empregada doméstica, casada há cerca de 1 ano e meio com Daniel Calisto, relacionamento que a irmã não aprovava. Ela tinha muito problema no relacionamento dela. Como era esse relacionamento? Um relacionamento muito conturbado, muitas brigas, né? Brigas violentas eles tinham, os dois. E era sempre. E ele era uma pessoa extremamente ciumenta, muito ciúmes dela, assim, possessivo, né? Eu e meu marido, a gente ia na casa deles, a gente paramos de ir porque ele ficava com ciúmes do meu marido. Ele brigava com ela, com ciúmes do meu marido. E uma vez ela até relatou para mim que tinha um pedreiro trabalhando na parte na parte de cima da rua da casa. E ele ficou com ciúmes e brigou com ela por esse motivo, porque ele disse que ela estava olhando. Ele era muito obsessivo, é aquele ciúmes doentio mesmo, sabe? Era assim o relacionamento deles, bem conturbado mesmo, entendeu? Tinha amor, você acha? Ela falava o que pra você? Ela falava que gostava dele, né? Eu não era muito de acordo com o relacionamento dela com ele, eu conversava muito com ela em relação a isso, né? Porque por causa dessas brigas, por causa desses ciúmes dele, por causa disso. Então eu conversava bastante com ela. Falava pra ela, né? Pra ela pensar bem, né, no relacionamento, se valia a pena, né? E você acha que esse relacionamento chegou em um ponto que levou à morte dela? Olha, eu não posso afirmar isso pra você. O que deixou a gente, assim, com dúvidas foi a forma que ele agiu durante a morte da minha irmã. Porque eu era a irmã mais ligada a ela, então em momento nenhum ele pegou o telefone, ligou para mim, para me avisar de alguma coisa. E naquele dia, justo na quinta-feira, era o dia que nós duas trabalhávamos juntas. Ele ligou para minha outra irmã, mas não ligou para mim para avisar o que estava acontecendo, né? E depois, quando eu cheguei no local do corpo dela, onde estavam os peritos, eu não vi mais o rosto dele, de jeito nenhum. E ele não compareceu. IML, ele não compareceu. Velório, ele compareceu meia hora antes do enterro. Foi aonde ele compareceu. Vilma foi encontrada morta no dia 10 de outubro, por volta das 6h30 da manhã, em uma rodovia em Itapevi, na Grande São Paulo. Foi uma moradora da região que saía cedo de casa para levar o filho para a escola, que encontrou o corpo de Vilma caído em uma vala. Ela chamou a polícia quando se deparou com a cena de horror. Vilma foi enforcada com a alça da própria bolsa. O delegado conversou comigo e ele falou que, depois da perícia, né, que ela teve uma luta corporal com o assassino no local. Ela lutou com ele e ele matou ela no local do crime. Essa foi a possibilidade que eles levantaram. A polícia investiga se houve violência sexual. Não descarta a possibilidade de Vilma ter sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que Vilma tinha um celular novo e dinheiro que não foram encontrados com ela. A irmã estranha a forma como o corpo foi encontrado. Lá no local do corpo estava a caixinha do celular
estava a nota fiscal em cima dela, estava o RG em cima do corpo dela, estava o carregador do celular lá no local, né? E estava o número do telefone da minha patroa no local, com uma pedrinha em cima do papel. Vocês relataram isso pra mim, né? Aí a gente não sabe o que pensar, né? Talvez então o assassino quis deixar um telefone ali para quem encontrasse conseguisse entrar em contato com alguém? Eu creio que sim, né? Eu não cheguei a ver essa cena, né? Mas ele disse que era exatamente assim que estava o papel. E a nota fiscal, onde tinha o endereço da casa dela, estava em cima do corpo dela, né? E o RG dela em cima do corpo dela. Entendeu? Então não só o assassino matou, mas ele também preparou ali a cena. A impressão que dá é essa, né? O que me intriga bastante é o assassino ter tirado o celular de dentro da caixinha e não ter levado o carregador, não ter levado... Eu acho que simplesmente ele ia pegar a sacolinha com o celular e tudo e ia levar, né? Por que queria deixar lá o carregador? Ela relata os últimos momentos de vida da irmã. Perguntei pra ele como que ele deixa uma mulher no local daquele, porque lá é região de mata, sozinha. Aí ele disse que ela teimou com ele, que não sei o quê, deu uns gritos com ele e prosseguiu, foi em frente, né? Então é isso que a gente não aceita também, que ele estava com ela naquele dia. No outro dia os dois iriam trabalhar, porque ele trabalha também, né? E ele deixou ela no meio do caminho e foi-se embora para casa. Depois da morte da irmã, Marisa e a família estão inconformados com as atitudes de Daniel. A minha outra irmã ficou ligando para ele. Teve momento que ele atendeu, falando que não iria para o velório dela porque o carro dele estava quebrado, né? E ela ligou para ele e depois ele desligou o telefone, ficou um tempão com o telefone desligado. Ele disse que o telefone dele tá com problema no touch, mas eu acho que isso não justifica, né? Será que ninguém poderia arrumar R$5 para ele pegar um ônibus para ir até o velório? Era um ônibus só, entendeu? Então isso não me entra na cabeça, foi nessa parte. E inclusive ontem à noite eu consegui entrar em contato com ele, eu questionei ele. Eu falei, só quero que você me responda 2 perguntas. Por que você em momento nenhum entrou em contato comigo, que você sabia que eu era a irmã mais próxima dela, e por que você não foi no velório dela? É só isso que eu quero que você me responda. E ele não me respondeu. Aí ele falou que Deus vai achar quem foi que fez, que ele está com a consciência limpa, que ele não tem nada a ver com isso, né? Mas eu quero desmentir ele em rede nacional dele falar que ele vivia bem com a minha irmã, sendo que ele não vivia. Ele não vivia bem com ela. Eles brigavam bastante. Marisa acredita que o assassino é alguém próximo. Eu acho que assim é bem perto, tá perto, não é pessoal. Assim, às vezes, assim, pela cena do crime e tudo, parece que era conhecido até dela, sabe? Por quê? Por causa da forma, né, que foi encontrado as coisas dela lá, carregador de celular, né, a RG em cima dela, né, telefone, essas coisas assim. Aí a gente fica achando isso, a família, né? Vilma morava a cerca de 5 quilômetros do local onde foi encontrada morta. Uma área escura, pouco movimentada, cercada por chácaras. A família quer saber o que aconteceu. Busca por respostas. Relatar o crime, né? Um crime horrível que aconteceu com a minha irmã. Jamais imaginei que isso fosse acontecer na minha família. Jamais. A gente vai tentar resolver, né, ficar em cima para que se resolva esse caso, né? As minhas irmãs não quis aparecer, não sei se elas têm receio, medo, mas eu quis aparecer sim, porque eu não quero que esse caso da minha irmã fique impune. Eu quero que esse assassino, eu quero que ele seja punido, né? Que ele mofe atrás das grades. Acho que é o mínimo. Eu quero justiça para minha irmã, justiça. É isso que eu quero.